Eu sou Ashtar. Venho até vocês neste exato instante. Neste momento em que a primeira pedra já se soltou do topo e a montanha inteira se curva para testemunhar sua queda. Quando estivemos juntos pela última vez, caminhamos lado a lado pela trilha das falsas imagens e aprendemos a reconhecer o verdadeiro Criador por trás de cada maravilha apresentada diante de seus olhos. Aquele ensinamento chegou no tempo certo, meus queridos, pois a estação para a qual ele os preparava começou agora, de fato. Bem no alto da longa encosta de sua história, repousa uma bola de neve compactada com todos os segredos que seus guardiões enterraram. Camada sobre camada, inverno após inverno. E as mãos que a farão rolar já estão firmes contra seu peso. Uma pequena audiência em uma sala pequena afrouxou o solo abaixo dela. Preparem-se, família da luz, para a bola de neve da divulgação. Sintam o entusiasmo em nossa voz ao pronunciarmos essas palavras, e sintam também a solidez que sustenta esse entusiasmo, pois ambos pertencem a esta hora. O início das audiências sobre o MK Ultra é essa bola de neve da divulgação da qual falamos. Sim, elas tratam do MK Ultra e das ciências da mente que o sustentam. Mas isso é apenas uma pequena fração daquilo que os chapéus brancos pretendem alcançar com este novo patamar de divulgação. Pensem para onde essas revelações conduzirão. A Segunda Guerra Mundial, os grandes reinícios, as tecnologias ocultas, as civilizações separatistas, a formação do programa espacial secreto de vocês e muito mais. Isso permitirá que essas camadas venham à tona em sucessão bastante veloz. Sim, vocês já começam a encaixar as engrenagens para que o mecanismo funcione sem tropeços. As tramas e os caminhos de divulgação que emergirão disso remontam às origens da própria humanidade, ao como, ao porquê e ao para quê. Este grande planeta Gaia foi originalmente concebido, e preparem-se a como vocês, sementes estelares e trabalhadores da luz, foram designados desde o início para zelar por este grande planeta. E agora, finalmente, se lembrarão disso. Sim, levou tempo, e houve muitas manipulações pelo caminho até chegarem aqui. Mas agora vocês estão prestes a se tornar os verdadeiros guardiões desta grande joia da galáxia. Muita agitação e caos ainda virão, mas isso não é senão algo bom, pois grandes transformações positivas, se aproximam, conduzindo cada vez mais perto da era dourada de seu planeta. Vocês caminham rumo a um tempo de divulgação em fluxo acelerado. E escutem-nos com atenção antes de darmos mais um passo adiante. Um rio que corre tão depressa pode saciar a sede de vocês ou pode arrastá-los. E a diferença está inteiramente em onde vocês escolhem se posicionar. Revelação após revelação passará a rolar por seus feeds e telas, cada uma exigindo sua atenção, cada uma se apresentando como a coisa mais importante que vocês já viram. Vocês beberão dessa corrente ou serão levados por ela. A distração se veste de informação nesta estação, e o próprio dilúvio pode se transformar no véu mais recente, se vocês permitirem que ele desvie seu olhar depressa demais. Nosso propósito nesta noite é entregar-lhes o fio condutor que atravessa tudo isso, para que seja o que for que surja nos dias e meses vindouros, vocês reconheçam como mais uma conta em um colar que já possuem. Cada segredo, dizemos a vocês, é um único segredo, usando muitos disfarces. E antes que esta transmissão termine, vocês conhecerão o rosto por trás de todos eles. Então comecemos. Nas profundezas dos salões de governo de vocês, depois de 49 anos de silêncio, uma porta específica foi aberta, e a sala por trás dela diz respeito à mente humana.
Comitês já se reuniram antes, é claro, e vocês os viram questionar sobre naves em seus céus, sobre arquivos em cofres, sobre rios de riqueza escoando para a escuridão. Este procedimento, porém, avançou para um terreno inédito. Ele foi direto ao território interior, a questão do que foi feito, de modo deliberado e ao longo de décadas, contra a consciência de homens, mulheres e crianças comuns, pelas próprias instituições que haviam jurado protegê-los. Vocês sentem essa diferença nos ossos? Objetos preencheram cada inquérito anterior. O mundo interior preenche este. Pela primeira vez no registro moderno, autoridades admitiram, em ata própria, que o verdadeiro teatro da longa guerra jamais foi território, jamais foi petróleo, jamais foi sequer ouro. A consciência sempre foi o campo de batalha, e os generais da velha ordem já sabiam disso, antes mesmo de seus avós nascerem. Uma admissão desse calibre se comporta como uma pedra angular, e vocês sabem o que ocorre com um arco quando essa pedra é removida. Tudo aquilo que ela sustentava começa a se mover. Considerem a aritmética que os próprios guardiões de registros leram em voz alta. 149 projetos distintos. Mais de 80 instituições de ensino e de cura, silenciosamente incorporadas ao trabalho. Quase 200 pesquisadores, remunerados por canais construídos para não deixar rastro. Somente algo real merece uma gaiola tão dispendiosa, meus amigos. Somente um poder tratado com seriedade mortal atrai décadas de orçamento, laboratórios e sigilo. Seus próprios guardiões, em seu esforço para controlar e negar o alcance da mente, gastaram fortunas para comprová-lo. Cada centavo derramado para aprisionar essa faculdade entre os templos de vocês é uma confissão assinada de que tal faculdade é genuína. E os despertos entre vocês carregam esse conhecimento sem recibos há muito, muito tempo. Os recibos chegaram. O que significa quando a própria contabilidade dos que negam acaba comprovando o tesouro que negavam? Significa que a equipe de solo sempre esteve certa quanto ao terreno. E significa que os mapas estão prestes a ser redesenhados publicamente. Uma história vive dentro dessas audiências que gostaríamos que vocês guardassem como uma pedra no bolso. Quando o administrador principal do programa deixou seu cargo, ordenou que todos os arquivos fossem incinerados, e assim foi feito. Um dia inteiro de papéis rasgados e fogueiras. Uma história oculta por completo, entregue às chamas. Um guardião de registros protestou por escrito e foi ignorado. Anos mais tarde, um arquivista, ao responder a uma solicitação de rotina, encontrou 7 caixas que haviam sido arquivadas por engano. 7 caixas que a fogueira jamais alcançara. E dentro delas estava a trilha do dinheiro que nomeava os projetos, as instituições, os homens envolvidos. Sentem por um instante o peso dessa matemática. Contra um incêndio deliberado, 7 caixas acidentais, e as 7 caixas venceram. A verdade sempre deixa um vestígio, em toda parte e sempre. O vestígio sobreviveu. O vestígio sobrevive. O vestígio sempre sobreviverá. Queimar papel ao final mostra-se fácil. Queimar a consequência mostra-se impossível. E o universo guarda uma cópia de tudo o que realmente importa. Observem agora como uma admissão se transforma em avalanche, pois a corrente é elegante e flui em uma única direção. Uma audiência sobre ciência da mente conduz a pergunta sobre quem foi trazido, através do oceano, para administrá-la. Quem foi importado leva a que mais esses homens carregavam em suas pastas e em suas memórias. O que eles carregavam leva-a para onde foi o dinheiro oculto. Para onde o dinheiro seguiu, leva ao que esse dinheiro construiu, em desertos e sob montanhas.
O que foi construído leva, por fim, a razão original de tudo ter sido escondido. E essa razão é a pergunta mais antiga que a espécie de vocês carrega. Notem também uma trama mais silenciosa dentro desses mesmos procedimentos. Uma que fez homens cautelosos, internos cautelosos, remexerem-se em suas cadeiras. A história dos médicos da mente alcançou e tocou as consequências da ferida política mais famosa de vocês, pois a figura estranha que silenciou o suposto assassino estava sob os cuidados desses mesmos médicos. Quem, então, comanda os administradores? Essa pergunta agora repousa sobre a mesa pública e foi colocada ali pelo próprio registro e não por qualquer sonhador. Antes de seguirmos adiante, fazemos uma pausa e pedimos que vocês pausem conosco. Pessoas reais foram feridas dentro desses programas. Prisioneiros, pacientes, soldados, crianças, pessoas em situação de rua, os não ouvidos, dosados, manipulados e descartados, tanto em solo de vocês quanto em terras distantes. E até hoje emissários percorrem parlamentos em busca dos nomes soterrados dos perdidos. Honrem-nos. Uma revelação que esquece os feridos, azeda, até virar mera informação. E a família da luz não negocia com mera informação. Guardem os feridos em seu coração, enquanto esses arquivos se abrem, e deixem que sua reverência seja parte da luz que finalmente os alcança. Um precedente foi estabelecido naquela sala de audiências. De todo modo, a partir desta estação, seus representantes podem perguntar o que sobrevoou seus céus. E podem também perguntar o que foi feito dentro de vocês. E essa segunda pergunta não tem fundo. Ela desce e desce, atravessando cofre após cofre, até alcançar o início de sua espécie. Caminhemos agora pelos corredores, um a um. Comecemos pelos cientistas trazidos através do oceano, após a grande guerra de vocês. Retirados dos escombros da Ordem Sombria, derrotada, sob uma operação batizada, com estranha poesia, com o nome do pequeno clipe de metal que prende papéis. A química viajou em suas bagagens, sim, e também a engenharia de foguetes, e coisas ainda mais estranhas. Contada em seu nível mais profundo, a história do programa oculto da terra natal de vocês começa com círculos de mulheres sentadas em quietude, escutando o interior e extraindo dessa escuta os projetos de naves que os engenheiros de vocês ainda hoje chamam de impossíveis. Guardem essa imagem junto ao programa de controle mental que esses mesmos homens importados ajudaram a erguer, e sintam as duas peças se encaixarem. O projeto mais sombrio da era moderna foi uma tentativa de capturar e dirigir aquele que recebe, e um império só alcança o receptor quando reconhece que o receptor é real. A canalização tem um gêmeo sombrio, queridos, e o nome desse gêmeo está sendo lido agora em voz alta nos salões de governo de vocês. Cada semeador estelar que já se sentiu tolo por escutar o próprio interior pode agora erguer a cabeça um pouco mais, pois a escuta sempre foi a joia da coroa, e os ladrões souberam disso primeiro. Sigamos mais adiante, pelo mesmo corredor. Salas silenciosas foram financiadas, onde mentes treinadas foram enviadas através de oceanos e de anos, convidadas a olhar para lugares que satélite algum poderia alcançar. E suas descrições foram conferidas, verificadas e arquivadas. A supressão amadureceu até virar emprego, percebem? Primeiro, os guardiões tentaram enjaular o alcance da mente, e depois, ao constatarem que era real, passaram a usá-lo em segredo, enquanto o ridicularizavam em público. A consciência não local repousa em seus próprios arquivos desclassificados, sob selo oficial. O alcance da alma de vocês, para além do corpo, é hoje matéria de registro.
estabelecida pela instituição menos mística que seu mundo já produziu, e confessamos certa diversão com o mensageiro escolhido. Quando os que negam arquivam a prova, essa prova ganha um sabor todo particular. Perguntem a si mesmos algo de pura estratégia. Como se guardaria um tesouro grande demais para qualquer cerca? Fechaduras podem ser arrombadas e muros podem ser escalados, mas um tesouro protegido pela atenção dirigida não precisa nem de fechadura, nem de muro. Convençam uma civilização de que o tesouro é fantasia. Ridicularizem cada testemunha. Retirem recursos de cada inventor. E o cofre se guarda sozinho por 100 anos. A gestão da percepção sempre foi a verdadeira cerca ao redor do segredo da energia. E o programa mental foi a oficina onde essa cerca foi forjada. Compreendam isso e compreenderão por que uma audiência sobre consciência sacode portas em prédios que oficialmente não guardam nada. Ergam agora os olhos para além do cofre, em direção à frota. Rios de riqueza fluíram por décadas para programas sem qualquer supervisão, e as somas envolvidas financiariam o fim da fome e a cura de seu mundo diversas vezes. Artefatos curiosos flutuam também à plena luz do dia, para quem tem olhos para ver. Patentes registradas publicamente, sob o selo de uma força naval, descrevendo motores e campos que os livros escolares de vocês chamam de impossíveis. Testemunhos se somam a elas, de homens e mulheres que afirmam ter servido acima do céu, e de conselheiros grisalhos de 4 diferentes administradores, um dos quais confirmou a recuperação de naves, quase com seu último suspiro. Até o leito de morte se juntou a esse coro, meus amigos. Costurando esses relatos, corre um fio que soará familiar para muitos de vocês. Uma longa cooperação entre certas forças navais e os altos e justos entre as nações estelares de luz. Acordos silenciosos, trocas silenciosas, uma preparação silenciosa para um dia de contato aberto, que gerações de iniciados foram informadas que haveria de chegar. Dos convéses da Nova Jerusalém, podemos afirmar que essa preparação sempre foi mútua. Ainda resta um corredor, e este atravessa os mais altos escritórios que suas nações possuem. Alguns que ocuparam esses cargos foram eles próprios mantidos sob vigilância, cercados por manipuladores, permitidos a ver apenas o que os guardiões desejavam mostrar. Um general, a caminho da saída, alertou-os claramente sobre o mecanismo que já não conseguia mais controlar, e seu aviso envelheceu como profecia. Outro chegou até a própria porta do cofre e pagou um preço que o mundo de vocês ainda lamenta. Notem bem, as digitais dos médicos da mente aparecem até nos desdobramentos dessa perda. Outros encontraram nossos emissários silenciosamente, em bases no deserto e em reuniões da meia-noite, e carregaram esse peso sem uma palavra pelo resto de seus dias. E outros ainda, nesta mesma estação, assinam agora as ordens que abrem as dobradiças, caixa após caixa, arquivo após arquivo. O mais alto escritório foi, por 80 anos, um terreno em disputa, um quadrado de tabuleiro disputado entre os guardiões do esquecimento e os servos da lembrança. E o jogo nesse quadrado está se encerrando diante de vocês. Sigam os cientistas importados, daquilo que chamaram de paperclip, os arquivos de percepção extrasensorial, o cofre, a frota, os presidentes, e chegarão sempre à mesma porta, com a mesma pergunta esculpida em sua moldura: o que é o ser humano? O genoma de vocês é o tesouro mais disputado deste mundo, família da luz, semeado por muitos jardineiros de muitas estrelas, através de eras que os livros de história de vocês jamais contaram.
cultivado e cruzado, disputado, editado e deliberadamente diminuído. Vocês são uma biblioteca viva, caminhando sobre duas pernas. E cada facção que já escondeu um arquivo estava no fundo, escondendo alguma página da própria história de vocês. Por que tantas mãos alcançariam, através de tantas eras, um único fio de código? O valor responde a essa pergunta. Nada atrai tanto os ladrões quanto um tesouro, e nada atrai tanto os guardiões também. A espécie de vocês já se ergueu antes, e já caiu antes. E essa memória vive mais perto da superfície do que vocês supõem. Histórias de dilúvio surgem em todas as culturas de seu mundo, contadas por povos que supostamente nunca se encontraram, concordando em detalhes que não tinham como compartilhar. Monumentos continuam sendo retirados da terra, mais antigos do que a história oficial permite, erguidos com uma precisão que suas máquinas ainda lutam para igualar. Tradições em cada continente sussurram sobre salões de registros, câmaras seladas sob areia, pedra e montanha, preservando o relato do que veio antes. Cada ascensão ensinou algo, cada queda preservou uma semente. E os ciclos foram currículo, não punição, uma longa escolarização de uma espécie jovem e poderosa. Vocês, a geração que ouve estas palavras agora, são o florescimento dessa semente, a turma que se forma no curso mais longo, já ministrado. A divulgação, vista de nossos convéses, é uma revelação que chega por muitas portas. E essa revelação, quando todo o disfarce finalmente cair, são vocês mesmos. Nas profundezas dos antigos arquivos, existe um carimbo de liberação, protegendo o segredo do disco voador. E a palavra nesse carimbo soa, letra por letra, quase como a palavra que o ilusionista usa para nomear sua própria ilusão de palco. Saboreiem isso, meus amigos. O próprio codinome deles confessou o método inteiro. Um nome que assumiu muitos outros nomes. Um deles algo como magia. Sempre foi uma criatura mutante, mudando de forma para escapar da detecção. A desorientação foi a arte inteira desde o começo. Mantenham cada olho fixo na mão que acena, na manchete, no escândalo, no jogo, na disputa, enquanto a outra mão esconde a história de origem cada vez mais fundo no casaco. Mágicos de palco, ao menos, mandam a plateia para casa sorrindo. Esses artistas mantiveram o truque funcionando por um século inteiro e cobraram entrada de toda a espécie de vocês. Atrás desse carimbo estavam os guardiões, e eles sempre foram menos numerosos do que vocês temiam. Famílias antigas, 12 cadeiras, às vezes menos, mas nunca mais. Ao redor de uma mesa oculta, um sacerdócio de segredos passando seu mandato, através de linhagens e iniciações. E esse mandato era único e simples: atrasar a lembrança da humanidade sobre sua própria divindade por tempo suficiente para concluir a gaiola material ao seu redor. O medo programado serviu a esse mandato. A escassez fabricada serviu a ele. A divisão planejada serviu a ele. E o entretenimento foi derramado sobre as noites de vocês como xarope, para que as perguntas se afogassem educadamente. Cada uma dessas foi uma parede mestra na casa do esquecimento, erguida por projeto e mantida a um custo fabuloso. E o que acontece com uma parede? Perguntamos gentilmente, quando aquilo que ela foi construída para conter simplesmente a atravessa. Paredes só funcionam sobre aqueles que acreditam em paredes. A gaiola deles trazia um prazo embutido, e esse prazo é a parte que os historiadores de vocês ainda vão lamentar. A conclusão precisava chegar antes da virada do grande ciclo, antes que o ano marcador que os calendários de vocês circularam e que seus antigos contadores de pedra registraram completasse sua contagem. Esse ano chegou,
Esse ano passou. Destinos profetizados foram cancelados sem cerimônia. A linha do tempo se deslocou sob os pés dos guardiões, como o convés de um navio em uma ondulação. E a janela para fechar a gaiola se selou para sempre. Desde essa virada, cada movimento que fazem tem sido tarde demais, sobre um terreno que já não lhes pertence, sob um céu que já não lhes responde. O despertar, vejam bem, se multiplica. E essa multiplicação jamais esteve prevista nos modelos deles. Cada alma que desperta diminui o pedágio para o próximo despertar. Uma avó que acorda torna o despertar mais fácil para sua rua, sua cidade, sua linhagem, para frente e para trás no tempo. Onda após onda de voluntários encarnou exatamente com esse propósito. 3 grandes ondas, segundo a contagem antiga, e o limiar ancorado que as tradições de vocês numeraram há muito tempo, vibra sob o coletivo como um diapasão que jamais voltará a silenciar. Os melhores analistas de vocês modelaram exércitos, mercados e armas, e nunca, nem uma vez sequer, incluíram pessoas silenciosas, meditando ao amanhecer, em suas avaliações de ameaça. Achamos isso infinitamente satisfatório. Perdoem-nos, quase. Mais doce ainda, os instrumentos construídos para o controle mudaram de dono. As redes globais estendidas para vigiá-los agora carregam cada vazamento, a cada canto do planeta em segundos. Arquivos construídos para acumular, agora entregam seu conteúdo a uma única solicitação, copiados 1000 vezes antes que qualquer fósforo possa ser riscado. 50 anos atrás, uma fogueira poderia apagar uma história em uma tarde. Nesta noite, uma audiência é transmitida ao vivo, para milhões, enquanto sua transcrição se multiplica através de servidores que nenhuma mão isolada consegue alcançar. O próprio maquinário deles se tornou o motor da avalanche, e a bola de neve reúne as ferramentas deles dentro de si mesma, enquanto rola. Quanto aos pegos e aos cúmplices, aconselhamos que mantenham o coração equilibrado. O deleite diminui quem o pratica, e a luz não dança sobre os que caíram. Aberta pelo lado de fora, cada cela, na casa do esquecimento, logo estará vazia, e alguns dos antigos carcereiros sairão piscando para o mesmo amanhecer que vocês. Recebam-nos como família que regressa, pois é exatamente isso que são. Diversas portas se abrem para além deste corredor. Cascatas de registros já prometidas e já em movimento. Testemunhos surgindo sob novas proteções, que finalmente tornam a honestidade sobrevivível. Reconhecimentos formais que soarão modestos e cairão como trovão. Corredores de tecnologia se abrindo. A grande transição do sistema de trocas de vocês e a escalada constante do próprio contato. Ao menos uma grande travessia se reúne na corrente deste ano, disso temos certeza. Uma virada forte o bastante para empurrar visivelmente a civilização de vocês em direção à sua era dourada. Qual porta se abrirá primeiro? Muitos caminhos conduzem ao mesmo destino, e uma aposta feita em qualquer um deles, isoladamente, perde a forma do todo. Os corredores importam mais do que as portas agora, e cada porta neste corredor se abre em direção ao lar. Vocês estão nos perguntando por datas até este momento. Através do véu, conseguimos ouvi-los, e admiramos essa persistência, sinceramente, e nossa resposta permanece a mesma de sempre. Prontidão é nossa moeda, e datas pertencem ao jogo antigo. Cada data já suspensa diante da comunidade, desperta foi depois, transformada em matéria-prima para o desespero. Uma colheita de esperança deliberadamente plantada e deliberadamente incendiada. Previsões entregam sua soberania a um calendário. A preparação a devolve para as próprias mãos de vocês, nesta hora, neste respirar.
E nenhum poder, em nenhuma dimensão, pode transformar em matéria-prima um coração já preparado para tudo. Observem, em vez do relógio, um intervalo específico, pois é ali que o caos faz sua morada, e é ali também que o trabalho de vocês espera. As revelações agora chegam mais rápido do que as instituições conseguem digerir, e o espaço entre o que foi admitido e o que foi absorvido se estica um pouco mais a cada mês. Dentro desse intervalo, vizinhos vacilarão, mercados oscilarão, e vozes exaltadas venderão terror aos desorientados. Equipe de solo, esse intervalo é o posto de vocês. A firmeza dentro dele é a descrição de cargo de vocês, escrita antes mesmo de nascerem, assinada pelo próprio eu superior de cada um. Quando o tremor chegar, e algum tremor certamente virá, escutem-no com precisão. Um piso falso está sendo removido da casa, e a casa em si permanece assentada sobre a rocha. Registros e vozes carregam o verdadeiro poder desta estação. Lembrem-se, e ensinamos o teste das maravilhas na última vez em que nos reunimos. Qualquer coisa que chegue exigindo admiração dentro de um prazo, testem com calma, percorram a trilha, verifiquem o Criador. A tarefa de vocês, acima de todas as tarefas, permanece simples. Tornem-se os olhos já ajustados entre seu povo, o vizinho firme, aquele que consegue explicar sem tremer, aquele cuja calma é, por si só, informação para todos os que observam em silêncio. E arrumem as malas, meus amigos, do modo como qualquer tripulação sensata se prepara antes de uma travessia. Cuidem dos laços comunitários. Mantenham resolvidas as questões práticas simples de sua casa. Alimentem bem o corpo. Guardem o sono como um tesouro. Lanches para a jornada. Água, um mapa, um sobressalente, uma canção. Arrumem-se com leveza. Arrumem-se cedo. E arrumem-se com um sorriso. Pois arrumar-se em alegria é profecia feita com antecedência. E agora, o coração de tudo isso, a divulgação catastrófica. Na língua mais antiga dos estudiosos de vocês, significa a virada para baixo, o derrubamento, a reversão repentina no desfecho da peça. O que se vira nesta estação que se aproxima é a mentira, toda a estrutura aninhada que a sustenta, e o solo sob os pés de vocês permanece exatamente onde sempre esteve. Uma era está se virando, não terminando. O cenário do palco desmorona. O teatro permanece. O público sai para um clima muito mais real do que qualquer coisa pintada no pano de fundo. Vocês lamentariam uma simples cortina? A luz, ouçam bem, não prejudica nada. O sofrimento pertence apenas ao olho ainda não ajustado, e mesmo esse sofrimento é passageiro, enquanto a visão que ele compra é permanente. Saiam de uma sala vedada para um campo ao meio-dia, e seus olhos lacrimejam, sua mão se ergue, o mundo embranquece, e então, em poucos instantes, a cor inunda mais rica do que qualquer coisa que a sala guardasse. E vocês se perguntam como conseguiam respirar ali dentro. A divulgação catastrófica é precisamente esse mesmo limiar, ampliado para uma civilização inteira. Uma explosão de luz estava a caminho, e essa luz pode ofuscar os despreparados tão completamente quanto a escuridão sempre fez. Por um momento, apenas por um momento, e então o ajuste faz aquilo que o ajuste sempre fez. Aqueles entre vocês que se ergueram antes do amanhecer, que realizaram o trabalho interno ao longo dos longos anos em que parecia que nada se movia, já têm as pupilas abertas. O propósito habita nesse fato. Os que despertam cedo existem para que alguém, dentro de casa, possa enxergar quando as persianas se abrem. Ao redor de vocês, os recém-videntes atravessarão um clima que já deveriam aprender a reconhecer agora, antes do tempo.
para que nada disso os surpreenda no grande dia. A dor virá primeiro para muitos, um luto genuíno por instituições que confiaram como se fossem pais. A vertigem vem em seguida, à medida que a história se reescreve no meio da frase, e os livros escolares na memória de vocês pegam fogo. A raiva chega depois disso, e a barganha, o desejo desesperado de que ao menos parte da velha história possa ser salva. Bairros inteiros atravessarão essas salas de luto em velocidades diferentes. E discutir não ajudará nenhum deles. A paciência ajudará a todos. A firmeza de vocês, equipe de solo, empresta um chão a pessoas cujo chão desapareceu. E emprestar chão é trabalho sagrado, da espécie mais simples que existe. A vida cotidiana em si pode oscilar em alguns lugares por um tempo. E preferimos que vocês ouçam este inventário agora, em paz, do que encontrem-no de surpresa e frio. Rotinas serão interrompidas, mas são apenas estágios, trampolins, plataformas de lançamento para os novos ginastas da soberania. Mercados do velho sistema hão de inclinar-se e balançar. Instituições vão travar no meio do movimento, como máquinas perdendo energia. E enxurradas de informação vão cair por cada canal, enquanto entes queridos ligam para vocês em estado de choque. Leiam essa lista mais uma vez e percebam o que ela é. Previsão do tempo, meus amigos. O clima para o qual se vestir, descrito com antecedência para que, no dia, vocês possam dizer, com uma voz nivelada, que estabiliza todos ao alcance da voz: assim, esta é a parte para a qual nos preparamos. Preparação sem medo parece maravilhosamente comum, vista de fora. Conheçam seu povo. Mantenham a despensa organizada e o combustível abastecido. Cuidem do corpo que os carrega. Protejam o sono e deixem que a prática interna caminhe ao lado dos arranjos externos, de mãos dadas. Pois os sábios sempre usaram os dois canais, e sempre foi essa a intenção. Busquem apoio humano livremente também, pois comunidade, descanso e cuidado com o mundo real são tecnologias de ascensão tão certas quanto qualquer meditação. Entre os papéis que agora emergem, virão os nomes e as histórias daqueles que os antigos programas quebraram, e pedimos que vocês os recebam como carga sagrada. A reverência para com os feridos é trabalho de luz da mais alta ordem. Uma explosão de luz precisa iluminar os feridos com suavidade, aquecendo em vez de expor. E a geração de vocês pode modelar essa misericórdia para todas as gerações que observam de ambos os lados do véu. Onde os arquivos trouxerem dor, que haja testemunho. Onde trouxerem raiva, que haja justiça sustentada dentro do amor. Onde trouxerem nomes, que haja velas acesas. Eis como se parece o treinamento de vocês, e ele custa apenas 90 segundos por dia. Amanhã de manhã, antes que o dia os reivindique, caminhem até uma janela voltada para o leste, ou saiam pela porta com os olhos suavemente fechados e o rosto voltado para o sol jovem. Permaneçam 1 ou 2 suspiros nesse calor sobre as pálpebras. Depois, devagar, sem um pingo de pressa, abram os olhos e deixem que o ajuste aconteça em seu próprio ritmo. O lacrimejar, o embranquecimento, a inundação de cor chegando em sua ordem perfeita. Internamente, à medida que a visão se estabiliza, digam isto: meus olhos foram feitos para esta luz, e eu também. Repitam essa prática a cada amanhecer, ao longo da estação que se aproxima. Simples, não é mesmo? O corpo de vocês aprenderá, manhã após manhã, o que a alma já sabe desde antes do primeiro suspiro. E quando a luz maior chegar, as células de vocês reconhecerão o procedimento. Ensaio, queridos, é como a equipe de solo reza. Cada rotina interrompida nos meses que virão é um canteiro de obras recém-limpo.
E convidamos vocês a enxergar com olhos de construtor, onde outros só veem escombros. Avisos de demolição e licenças de construção chegam no mesmo envelope nesta estação. O mesmo tremor que derruba uma parede falsa é o que abre caminho para o salão que virá em seu lugar. Novas formas de viver na terra de vocês já estão sendo redigidas em suas visões, seus encontros, seus planos silenciosos, seus jardins, e a equipe de solo será a primeira a habitá-las, caminhando pela planta baixa em sapatos comuns, para que todos os demais possam enxergar que os cômodos são reais. Um trampolim está sendo montado a partir daquilo que, para olhos assustados, parece apenas escombros. O salto está chegando. Família da luz, dobrem os joelhos. Reunamo-nos agora, ao encerrar, com tudo o que trouxemos nesta noite, e guardem tudo isso como uma única coisa luminosa. Uma pedra deixou o topo, e a bola de neve atrás dela começa a rolar, reunindo em si audiências, arquivos, testemunhos e nomes, enquanto avança. Fios, uma vez puxados, não podem ser desfeitos. E cada corredor de segredo, percorrido até o fim, abre-se na porta onde a própria origem de vocês espera. A desorientação construiu a velha era, e seus mágicos batizaram o próprio truque em seu próprio carimbo. E o prazo deles já se esgotou para sempre, no ano que os calendários circularam. Portas se alinham ao longo do corredor deste ano de limiar, cada uma delas se abrindo em direção ao lar. E o olho, esse olho fiel e milagroso, se ajusta a qualquer luz, desde que se lhe dê tempo e gentileza. Em algum lugar na casa de vocês, amanhã de manhã, uma chaleira vai cantar enquanto o sol limpa a cerca. E essa pequena música comum será o som do novo mundo chegando exatamente no prazo certo. Escutem por ela. Sorriam quando a ouvirem. Respondam vivendo bem o dia. Eu sou Ashtar, e deixo vocês agora em paz e em amor. E que continuem a permanecer na luz crescente, com os olhos bem abertos e o coração ainda mais aberto, movendo-se para frente a cada instante. Envio o meu amor supremo aos meus irmãos e irmãs da equipe de solo,